Steht am Buch, reed und trap a ganze Nacht. Bij mensen nemen, die niet verschämen. Bij mensen nemen, die niet Olá, verschämen. bem-vindos ao nono episódio dos Encontros Espirituais. Eu sou Tiago Brito Pereira, tarólogo e terapeuta espiritual, e neste podcast vamos abordar temas contemporâneos através de uma perspectiva espiritual, não religiosa nem dogmática, mas antes pragmática e realista, com os pés assentes na terra. Neste espaço semanal teremos uma reflexão pessoal e uma conversa aberta com convidados, onde aprenderemos juntos como ultrapassar os desafios e aproveitar as oportunidades que o universo nos apresenta. Esta semana vamos falar de fisioterapia pediátrica, especialmente dedicada à recuperação de bebés. Vamos também perceber de que maneira é que a ciência e a espiritualidade podem trabalhar juntas e, na segunda parte, irei entrevistar a Carla Boto da Rocha, fisioterapeuta pediátrica e diretora da clínica Doutora Ranhocas, em Benavente. Será o método científico uma forma de desenvolvimento espiritual? Eu acredito que sim, e a ciência está de mãos dadas com a espiritualidade. Cada vez mais vamos tendo provas disso. Quando pedimos a alguém, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, para cuidar do nosso filho, num episódio de doença, quando as crianças estão no seu estado mais vulnerável e mais frágil e nós vamos pedir ajuda a alguém que muitas vezes nem conhecemos, não será esta confiança num especialista uma forma de fé, uma forma de amor, uma forma de espiritualidade ou uma manifestação da espiritualidade? Eu acho que sim. No primeiro episódio dos Encontros Espirituais falámos dos laços de sangue entre a grávida e o bebê. Quem não viu pode ir ver o primeiro episódio, onde nós falamos muito de uma perspectiva espiritual sobre como se desenvolve o feto, o que acontece ao corpo da grávida e os laços que se criam tanto a nível sanguíneo como a nível energético entre a mãe e o bebê. Este episódio é mais dedicado já após o nascimento do bebê ao cuidado quando surgem problemas de saúde. Vamos na segunda parte falar com a Carla. A Carla é fisioterapeuta pediátrica, especializada em bebés com problemas respiratórios e faz um trabalho magnífico na reabilitação de crianças. Antes disso, vamos só explorar aqui um pouco a relação entre a ciência e a espiritualidade como uma forma de cuidar do próximo. Cuidar de um bebê é uma das tarefas mais desafiantes e transformadoras que existem. Desde o momento em que nasce, um bebê depende completamente dos adultos à sua volta, para comer, para dormir, para estar em segurança e, claro, até para respirar. E quando há sinais de que algo não está bem, como uma tosse persistente, dificuldades em respirar ou apenas aquele instinto de que o bebê precisa de algo, precisa de mais apoio, o coração da mãe ou do pai entra em alerta, o chamado instinto materno dispara. É aí que entra também a importância de sabermos pedir ajuda. Temos de reconhecer que não temos de fazer tudo sozinhos. Temos de reconhecer que às vezes o melhor cuidado que podemos dar a um filho é colocá-lo nas mãos de quem sabe, de quem estudou, de quem tem experiência, é colocá-lo nas mãos de um profissional. A fisioterapia pediátrica, sobretudo a fisioterapia pediátrica respiratória, é uma área que muitos pais ainda desconhecem, mas que pode fazer toda a diferença. Um bebê que não consegue libertar as suas vias respiratórias, não consegue dormir bem, não se consegue alimentar bem, não cresce de forma confortável. E este tipo de fisioterapia pediátrica ajuda a aliviar sintomas, a prevenir complicações e a melhorar a qualidade de vida, não só do bebê, mas também da sua família. E é aqui que entra o cruzamento entre ciência e espiritualidade. A confiança num especialista é um ato de coragem, é um ato de fé. É assumir que precisamos de apoio, que não sabemos tudo, e isso, na minha opinião, não é uma fraqueza, é também um sinal de força. Pelo contrário, é maturidade, é amor, é força.
Reconhecer as nossas fragilidades é um dos primeiros passos no desenvolvimento espiritual. É o primeiro passo que me permite depois aceder a sentimentos de entrega, de fé e de conexão com os demais. Eu reconhecer que preciso de ajuda em determinada situação é reconhecer que existe alguém com uma energia capaz de alimentar a minha energia e fornecer-me essa ajuda. Pelo contrário, se eu entrar em negação, se eu achar que não preciso de ninguém, se eu achar que já sei tudo, se eu achar que consigo resolver tudo sozinho, na realidade, espiritualmente, eu não estou a evoluir. Eu estou a regredir, porque a minha energia não está bem e eu estou a alimentá-la, perpetuando aqui um ciclo tóxico que não é favorável, ao passo que abrir a minha energia à ajuda de terceiros vai-me permitir evoluir, bebendo da energia desses terceiros. Este desenvolvimento espiritual está nas pequenas escolhas do dia-a-dia, da maneira como nós procuramos ajuda, da maneira como nós nos abrimos a essa ajuda, como nós nos permitimos descansar e relaxar quando alguém nos diz: sim, eu vou-te ajudar, sim, vais ficar bem. Eu permitir-me repousar e permitir-me relaxar, já estou a evoluir espiritualmente também e estou uma vez mais a praticar a minha fé e a minha confiança no próximo e a praticar também um ato de desapego do meu ego. Voltando aqui à fisioterapia pediátrica e aos cuidados pediátricos, o processo de confiança cega da entrega de um filho aos cuidados de terceiros é muito frequente na espiritualidade. Um exemplo poderoso de entrega total, onde a mãe confia no invisível, na realidade a mãe confia apenas porque confia, confiando no cuidado que virá mesmo fora do seu controlo, é um exemplo muito conhecido, que foi a entrega de Moisés no rio Nilo. A mãe de Moisés nem sequer o entregou a uma pessoa, entregou a um rio. Mas a fé da mãe de Moisés, já agora o nome da mãe de Moisés era Joquebed, este nome caiu em desuso, não sei porquê, devia continuar em uso, acho que é um nome muito interessante, Joquebed. Esta fé da mãe de Moisés é bem demonstrada tanto na Bíblia como no Sagrado Alcorão. A mãe de Moisés, tremendo pela vida do filho, coloca-o num cesto e entrega-o ao rio, sobre proteção divina, sobre nada mais do que fé. Moisés acaba por ser encontrado pela filha do faraó e ser criado num palácio. Depois temos toda a história da libertação dos judeus. Os hindus têm uma parábola semelhante. Os hindus falam na história da rainha Kunti. E esta rainha entregou o seu filho Karna também a um rio, onde ele depois foi encontrado e criado por uma família humilde. Que prova maior de fé, de desapego e de entrega ao divino pode existir, que não a entrega de um filho aos cuidados de terceiros, ou, neste caso, a um rio, mas aos cuidados de terceiros, falando agora nos tempos modernos, em que não sabemos, muitas vezes não conhecemos a pessoa, não sabemos o que é que vem dali, mas sabemos que aquela pessoa nos pode ajudar. A nossa fé, o nosso instinto diz-nos isso, e então nós entregamos um filho a esses cuidados. Para aprofundar este tema, vamos falar de seguida com a Carla, uma fisioterapeuta pediátrica que trabalha todos os dias com bebés, especialmente bebés com problemas respiratórios. Vamos falar sobre a fisioterapia respiratória, como funciona, quando deve ser procurada e o que muda na vida de uma família e de um bebé quando são ajudados por um fisioterapeuta respiratório. Até já e obrigado. Olá, bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. Hoje eu vim a Benavente falar com a doutora Carla Boto da Rocha na sua clínica. A clínica é a doutora Ranhocas, em Benavente. A Carla é minha conhecida há muitos anos, tem uma licenciatura em Fisioterapia pela Escola Superior de Saúde do Alcoitão, é mestre em Psicologia da Saúde pelo ISPA, tem imensos cursos de especialização em Fisioterapia Respiratória Pediátrica e em assimetrias cranianas
e torcícolis nos bebés e crianças na primeira infância. A Carla é uma mulher de muita luta. A Carla tem muitos anos de experiência e o ano passado decidiu abrir uma clínica e desde então se encontra na posição também de diretora clínica deste espaço maravilhoso onde estamos, com uma energia fantástica. A Carla coordena uma equipa neste momento de 11 profissionais de saúde, todos vocacionados para a criança e para a mãe, e realiza consultas exclusivas de fisioterapia respiratória pediátrica e de desenvolvimento pediátrico. Na clínica da doutora Ranhocas, a Carla recebe crianças de norte a sul do país. O trabalho da Carla é muito pelo passa-palavra e esta conquista de ser reconhecida apenas pelo passa-palavra é para a Carla a maior gratificação e reconhecimento do seu trabalho. Carla, bem-vinda ao meu podcast Encontros Espirituais. É um enorme prazer conversar contigo e muito obrigado por me receberes no teu espaço. Obrigada eu. Espetáculo. Obrigada. Tem uma energia muito bem-vindo positiva. Aqui ao nosso cantinho. Muito obrigado, Carla. Tu és uma mulher da ciência. Nós trabalhamos em campos que por vezes se tocam, mas que não são muito próximos, mas no teu dia-a-dia consideras-te uma pessoa espiritual? Olha, Tiago, obrigada pelo teu convite, é o meu primeiro podcast, portanto sou estreante nestas andanças. Bem-vindos a todos que estão lá em casa a ouvir-nos. Sim, eu sou completamente uma mulher de ciência, não é? Eu tiro o meu curso em Alcoitão há 15 anos atrás, portanto saúde, onde a espiritualidade não se falava e não tinha espaço para entrar nessa área. Mas eu sou uma pessoa muito espiritual. Fui descobrindo isso ao longo dos anos e apercebendo-me de que não dá para separar uma coisa da outra. E nós não somos só ciência, nós não somos só espirituais, nós temos um corpo, uma mente e uma espiritualidade. Exatamente. E essa trilogia é o que faz sentido ser abordado diariamente e é o que faz sentido trabalhar em conjunto. Principalmente na questão da ciência e no teu caso na pediatria. Sim. A ajuda ao próximo, a medicina é uma forma de espiritualidade, é uma manifestação espiritual, neste caso com uma base científica por trás. Sim. Portanto, seria errado, na minha opinião, dizermos claro que sim. A ciência é uma coisa, a espiritualidade é outra, porque o obrigar-nos a olhar para dentro, o cuidar do próximo, muitas vezes com sacrifício pessoal, para mim é uma manifestação espiritual, sem dúvida nenhuma. Como é que tu defines a presença espiritual na tua vida, Carla? Olha, nós diariamente, e principalmente comigo, isso acontece muitas vezes, que é a escuta interna. Eu ouço muito internamente e associo isso à minha espiritualidade. Também sou católica, também faço orações, mas a minha escuta interna é assim muito refinada, digamos assim, e gosto muito de me ouvir e a minha intuição e portanto eu acho que faz todo o sentido trabalhá-la e todos os dias crescer na parte espiritual, porque isso também me vai dar outro elan nas minhas consultas. Exato. Não é só o trabalho e só colocar as técnicas que faço com os miúdos, como também a parte espiritual, até porque eu tenho muitas famílias a virem cá, famílias que estão com crianças muito doentes e, portanto, eu não posso simplesmente aplicar técnicas e vamos embora, siga ao próximo. Exato, não é uma tabela. Não é uma fábrica onde temos uma linha de montagem e... Não pode ser. Imagino que, já vamos falar sobre isso, mas imagino que lidas com famílias podem ser extremamente espirituais, ou seja, porem em ti quase a função de milagre ou o ónus de fazer um milagre, com uma expectativa por vezes até irreal. Sim. Como podes lidar com famílias que não são de todo espirituais, certo? Há de tudo. Recebemos crianças de norte a sul, como já referiste, famílias que são muito preocupadas, outras nem tanto, famílias muito espirituais, outras nem tanto, e portanto temos que saber às vezes encaixar-nos na realidade daquela família e estarmos
com aquela família, de acordo com as crenças de cada um, não é? Mas nós aqui temos lugar para toda a gente. Sim. E, portanto, não trancamos as portas a ninguém, seja ela espiritual, a família ou não. Qualquer espaço com boa energia tem essa postura, sim, não é? Sim. A fisioterapia pediátrica é uma coisa interessante. Eu desconhecia, até te conhecer, não sabia que existia fisioterapia pediátrica. Como é que surgiu o interesse nesta área específica? Olha, a fisioterapia tem várias especialidades. Nós temos fisioterapia no desporto, fisioterapia neurológica, fisioterapia pediátrica. Portanto, a fisioterapia é um mundo. E nós, quando ingressamos no nosso curso, na nossa licenciatura, vamos tendo contacto com as diversas especialidades. E sabes que a pediatria sempre foi aquela área que me suscitou aqui muito interesse, mesmo eu na altura não era mãe, mas já gostava particularmente da pediatria. E foi surgindo. Eu não trabalho na pediatria desde sempre. Foquei-me essencialmente depois do Covid, que a fisioterapia respiratória também ganha aqui uma valorização muito maior com as questões das infecções respiratórias no Covid, e portanto aproveitei muito essa questão de estarmos isolados para me estar a focar mais nessa área. Portanto, tu trabalhavas fisioterapia pediátrica, mas não especificamente respiratória? Sim, não especificamente respiratória. Também trabalhei muito como fisioterapeuta de adultos, mas era uma área que não me fascinava. Claro. Só para... Pronto, porque estamos a conversar, eu acordava todos os dias de manhã sem vontade de ir trabalhar. E, portanto, eu acho que isso não é bom para ninguém e nós não aguentamos muitos anos assim nesse registro. E depois fui descobrindo a fisioterapia pediátrica, tanto no desenvolvimento como nas questões respiratórias, e foi uma coisa que me acalentou aqui um bocadinho o coração. E depois de ser mãe, não é? Claro. Fez todo mais sentido, porque os meus filhos também ficavam doentes, também tinham infecções respiratórias, e eu comecei a pôr em prática neles e a perceber, não, é isto que eu quero fazer, é isto que eu gosto, e portanto vamos avançar. Da minha perspectiva, a fisioterapia, como eu a conhecia, é muito fisioterapia de acidentes, pós-operatório, da reabilitação pura e dura. Exatamente. Em que é que consiste exatamente a fisioterapia respiratória em bebés? São seres tão frágeis, não é? Como é que se faz e em que é que isso consiste, Carla? Olha, a fisioterapia pediátrica já existe há muitos anos, muito vulgarmente e erradamente chamada como cinesioterapia respiratória ou ginástica respiratória. Talvez estes termos sejam mais familiares, mas são termos que não estão corretos. Portanto, o termo correto é mesmo fisioterapia respiratória pediátrica. Já existe há algum tempo. Antigamente as técnicas eram muito mais invasivas do que são atualmente, felizmente que isso já não acontece, mas eu o meu primeiro estágio de pediatria no Hospital da Estefânia, com outros fisioterapeutas que lá na altura trabalhavam, e aquilo era assustador. Desde tapotemãs nas costas dos miúdos, aspirações com sondas enormes. Portanto, atualmente a fisioterapia respiratória já não é assim. E ainda há muitos mitos relativamente a isso, mas a fisioterapia respiratória existe essencialmente para ajudarmos na remoção das secreções das crianças quando estão com uma infecção respiratória a decorrer, até porque eu gostava de falar sobre isto. Um bebê até aos 6 meses só respira pelo nariz. E portanto, imagina o caótico que é aquela criança ter o nariz obstruído. Portanto, como é que aquele bebê vai mamar, respirar ao mesmo tempo, ou vai dormir e respirar? Portanto, cria-se aqui uma gestão muito difícil de fazer com as famílias. Obviamente que se a criança tiver uma obstrução nasal muito grande, vai utilizar a boca, não é? É instinto de sobrevivência. Mas estruturalmente a criança está preparada para respirar só pelo nariz, até aos 6, 7 meses. E portanto nós estamos cá, os fisioterapeutas respiratórios, para ajudarmos a desobstruir aquele nariz, vias aéreas superiores e depois também as vias aéreas inferiores, pulmões. Portanto, a fisioterapia não é só, como agora está muito na moda, a lavagem nasal, é muito mais do que isso. E essencialmente para melhorarmos aqui um sistema respiratório, para a criança conseguir comer, dormir, estar como deve ser, e isso num bebê
é muito assustador. As famílias relatam muitas vezes, é assustador ver o meu bebê com falta de ar. Sem conseguir respirar. É assustador ver a minha criança com dificuldade respiratória. E nós estamos cá para ajudar. Achas que pode haver, esta é uma atividade pouco divulgada, achas que pode haver erros de diagnóstico, por exemplo, de uma asma, não sei se estou a dizer uma baboseira, corrijo-me, mas ou de uma bronquite, ou disto ou aquilo, quando na realidade é simplesmente uma dificuldade que o bebê está a ter a respirar? Sabes que a asma só deve ser diagnosticada mais tarde, por volta dos 4, 5 anos, Ok. e erradamente os pais às vezes dizem, se calhar o meu bebê está a ter muitas vezes bronquiolites, se calhar vai ser asmático, calma. Não é? Pode eventualmente uma coisa levar à outra, mas não necessariamente significa que um bebê com muitas bronquiolites seja asmático no futuro. Aquilo que é importante nós referirmos aqui é que as crianças têm obstrução nasal, certo? Às vezes vão ao hospital porque os pais ficam assustados Claro. e querem perceber o que é que se passa. E os médicos dizem, não, isso é tudo superior, isso é só nariz, vamos colocar umas gotinhas. E eu não sei se tu tens ideia, a bronquiolite começa sempre por obstrução nasal, sempre. Mas depois evolui, não é? Sim, E vai aquele ranho que efetivamente estava nos primeiros 2, 3 dias cá em cima, posteriormente vai atingir os pulmões. E, portanto, aquela criança que inicialmente estava com uma obstrução nasal, passado 3 ou 4 dias já tem uma bronquiolite e esse diagnóstico nunca chega, não é? Portanto, são crianças que não é a questão de estarem mal diagnosticadas, mas a doença evolui e, portanto, é preciso nós irmos acompanhando diariamente a evolução desta doença para também conseguirmos acompanhar a criança e darmos resposta a estas situações. O teu nome é uma referência neste mundo da parte da fisioterapia pediátrica, mas é uma atividade pouco divulgada. Sim. Como eu disse, pouca gente conhece a fisioterapia nesta vertente pediátrica. É mais a reabilitação que falámos há pouco. Quais é que foram os maiores desafios que enfrentaste para iniciar a tua atividade? Olha, eu desenvolvo mais a questão da fisioterapia respiratória pediátrica após Covid. Quando temos muitas crianças infectadas com o vírus da Covid, muitos hospitais subcarregados, muitos serviços hospitalares cheios de crianças e de adultos com este vírus e, portanto, eu começo esta questão da fisioterapia respiratória em domicílio. Portanto, a ir à casa das pessoas, das famílias e a tratar os miúdos nessa altura. E isto naturalmente foi ganhando talvez umas proporções que eu não estava a contar. Sou-te sincera, o passa-palavra, lá está, a criança, eu ia lá à casa, a criança ficava bem, a mãe ou o pai passava a palavra a outra criança que fizesse parte da mesma turma na creche, depois já a outra mãe falava comigo e, portanto, isto começou aqui a crescer. Infelizmente, a nível nacional, já começamos a ter mais voz, a minha classe profissional, a fisioterapia, mas nós fazemos muita falta nos hospitais, nas urgências, nas clínicas, nos centros de saúde, não existem. Não existe. E quando existem muito poucos. Imagina, eu tenho um bebê que tem uma infecção respiratória, uma bronquiolite que está diagnosticada. Aquele médico, aquele pediatra só vai prescrever medicação. Não há tratamento na altura. E vai para casa. E vai para casa, não é? E depois aquela criança, não é? Não há resposta. Nós precisamos de um fisioterapeuta numa urgência, por exemplo, numa urgência pediátrica. Ok, estão lá os enfermeiros que fazem a lavagem nasal, tudo certo, não é? Mas as nossas técnicas somos nós que as fazemos, fisioterapia. E, portanto, não é? Até que ponto é que não iríamos ganhar mais com isso? Sim, faz todo o termos sentido. Profissionais nos sítios certos, no centro de saúde, faz muita falta ainda crescermos nesse sentido. Uma abordagem um bocadinho mais multidisciplinar. Sim. Não é? Trabalho em equipa é essencial. Nós aqui já somos 11 profissionais, trabalhamos semanalmente com a nossa pediatra, a doutora Joana Oliveira, que nos faz esta interligação muito, muito boa. Eu tenho uma criança que tem alguma dificuldade na auscultação e digo-lhe, Joana, preciso que me auscultes este bebê, não estou a conseguir perceber bem esta auscultação, ela ausculta, se for preciso passa medicação. E outra coisa interessante que é, os pais muitas vezes pensam, ok, o meu filho está medicado, vai passar. Às vezes não passa. Claro. Não é? Porque isto é muito fácil de perceber. Se nós tivermos uns pulmões cheios de secreções, a medicação não consegue chegar lá abaixo. Não é? Nós precisamos de todo o trabalho anterior, connosco, fisioterapia, de remoção de secreções e depois a medicação consegue penetrar lá para baixo. E como é que os pais, especialmente pais de primeira vez, com menos experiência ou que possam não ter apoio familiar de pessoas com mais experiência, como é que eles podem perceber que um bebê precisa de ajuda na tua área? Olha,
Os bebés mais pequeninos, até aí aos 6, 7 meses, como eu já te referi, da questão de serem respiradores nasais, muitas vezes, se tu reparares ou andares para trás e tens crianças na família de certeza, ou já tiveste, tu nunca viste bebés pequeninos a deitar ranho pelo nariz, porque eles não deitam. É só os mais velhinhos, aí a partir de 1 ano, 2 anos. Portanto, tu nunca vês assim muito ranho a escorrer pelo nariz. E isso às vezes eu questiono, mas tem ranho? E os pais dizem, não, parece que não, mas eu ouço barulhos, porque efetivamente nos bebés mais pequeninos o ranho cá fora não é tão visível. Sinais que os pais devem estar atentos. Começou a comer piores, ou quando está na maminha ou no biberon faz várias pausas porque não consegue mamar tudo de seguida e tem que parar para respirar. Okay? Para descansar, para descansar, exatamente, porque entre comeres ou respirares, não é? vamos ter que respirar primeiro. Claro. Bebés que dormem mal, bebés que fazem muitos barulhos ao dormir, bebés que estão constantemente com tosse. Eu quando digo bebés é crianças também, na primeira infância. Crianças. Depois existem outros sinais mais complicados, que é a tiragem, a questão da tiragem, que são as costelas a afundarem, os buraquinhos nas costelas, isso já é mesmo sinal de dificuldade respiratória. Temos a cianose labial, quando começam a ficar com os lábios mais azulados, portanto esses já são outros sinais de emergência médica mesmo. Mas temos uns sintomas anteriores, portanto quando a doença começa a instalar-se, mais simples, mas os pais sabem sempre, Tiago, sabes? E a espiritualidade nas famílias atua muito, muito bem nesse sentido, porque em 15 anos de trabalho nunca tive nenhuma mãe que não soubesse quando precisava de ajuda, sabes? O instinto materno virou de cima. É super curioso, e eu digo sempre, não há pessoa que conhece melhor o seu filho do que a mãe, não há, e é muito interessante. Portanto, as mães devem confiar na sua intuição. Sim, cada vez mais as mães têm que confiar nelas próprias, as mães sabem sempre o que é que os filhos precisam, sempre. É interessante, não és a primeira pessoa a dizer isso da área, não é? E nós ouvimos o contrário, não é? Está a exagerar. Está a exagerar. E a ansiedade às vezes pode ser um fator. E então famílias de primeira viagem, famílias que têm um filho pela primeira vez, estão a aprender a serem pais e mães, não é? E aquela criança está a aprender também a ser criança. A aprender no momento. No momento, dia a dia, com aquele stress e aquela ansiedade, e às vezes as mães até pensam, se calhar estou a exagerar, se calhar isto sou eu que já estou aqui a imaginar coisas, mas não. As mães sabem sempre e devem confiar nos instintos delas. E com os anos que já tens de experiência, não só em bebés, mas também na tua área, quais são os principais mitos e coisas erradas que tu ouves aqui? De certo que por vezes também, do ponto de vista espiritual, confunde-se e vão-se buscar mesinhas que não fazem sentido nenhum e situações. Quais são os principais mitos que já te passaram pelas mãos? Sabes que um dos estágios que eu fiz, ainda estava a estudar, foi no Hospital de São José, na unidade dos queimados, na pediatria. E eu ainda não era mãe, felizmente, porque atualmente se estivesse num serviço desses, provavelmente não conseguiria lá trabalhar. Porque é assustador a quantidade de crianças que são queimadas com os chamados vapores. Que aquilo que as nossas avós faziam. Tem tosse, está constipada, vamos pôr uma bacia com água a ferver. Quantas vezes? Uns raminhos de eucalipto lá para dentro, uma toalha por cima e, portanto, vamos abafar a criança, que é para ver se ela fica melhor. Tu não tens noção da quantidade de crianças que eram queimadas com essas mesinhas. Felizmente isso atualmente já não deve acontecer, porque existem outros tratamentos para essas questões. Mas isso era uma das questões muito frequentes que nos aconteciam. Outra questão e outro mito da fisioterapia respiratória é que dói. Não dói absolutamente nada, não é? Nós utilizamos técnicas que não são invasivas, portanto desde a lavagem nasal a uma drenagem rinoposterior, as técnicas que utilizamos de expansão torácica, as técnicas não doem. A criança não sofre. A criança não sofre, agora a criança chora. É verdade, a criança chora. Primeiro porque não nos conhece, não é? Ou quando já nos conhece também vai continuar a chorar. Claro. Depois porque nós a seguramos e estamos ali em contenção e os bebés e as crianças não gostam. Claro. E portanto é muito normal que as crianças chorem. Mas os pais ficam muito aflitos, mas a fisioterapia respiratória não dói. Tá bem? Isso é um dos mitos que temos que tentar trabalhar um bocadinho neles. E outra questão, que é os pais acharem que a fisioterapia respiratória só deve ser feita depois do médico prescrever.
Isso é mentira, está bem? Nós temos um curso superior, estamos completamente capacitados para avaliar aquela criança, para intervir naquela criança, com a nossa avaliação, com a nossa intervenção, e portanto, desde os primeiros sintomas até ao meio da doença, até ao fim da doença, nós podemos... E imagino que se fizer falta, serão vocês até referenciar depois um médico. Sim. Obviamente que se eu vir que a situação não é para mim, eu não meto as mãos, claro. não intervenho e reencaminho automaticamente aquela criança para um serviço de urgência, não é? Exatamente. Mas os pais têm que tentar perceber que não devem vir à fisioterapia só quando a doença já está muito instalada, porque às vezes também não é fácil para nós, não é? Estarmos a debelar ali uma infecção respiratória muito grave, às vezes não conseguimos fazer nada e os pais acham que nós é que íamos resolver a situação e nós dizemos, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ajudar, vamos ter que ir ao hospital. E o que é mais difícil para ti, Carla? Porque na primeira parte falei sobre isso, a questão de o entregar um bebê a alguém é um gesto muito forte, simbolicamente a nível espiritual, é um gesto de confiança, não é? Uma pessoa que não te conhece de lado nenhum, que apenas porque alguém disse que tu eras boa, vem aqui, mete aqui um miúdo e agora tome conta da saúde dele. O que é para ti mais difícil de gerir? É a tratar o bebê ou por vezes a ansiedade dos pais? Eu costumo dizer que trabalhar na pediatria é muito fácil, porque trabalhar com crianças é muito fácil, o difícil são os pais. Perdoem-me os pais, mas é sempre o mais difícil, não é? Que é uma reação normal claro, também, não é? Claro, obviamente, porque a criança ri-se muito, não é? Quando não me conhecem, então acham que eu sou mais uma amiga. Os pais é que são difíceis e muitas vezes eu trabalho muito no chão com os miúdos e os pais, em vez de ficarem aqui nestes cadeirões, vão para o pé de mim com algum receio, mas as minhas consultas têm sempre vários timings e o primeiro timing é sempre conversar com os pais. Deixo as crianças à vontade a brincar e converso com os pais, explico o que é que vai acontecer e eu acho que isto é essencial. Claro. Para os pais perceberem e estarem, ok, ela disse que isto não ia doer, ok, ela explicou-nos que ia ser assim. E portanto é deixar os pais também mais tranquilos e confiarem no meu trabalho, claro, porque sei o que estou a fazer e que a criança, o filho deles vai chorar, ou às vezes também não chora, não é? Depende da criança, mas que vai ficar melhor. E eu costumo dizer, nós também não gostamos de levar os nossos filhos a fazer análises, não é? A tirar sangue, a levar vacinas, mas são procedimentos que são necessários. Tem que ser feito. Têm que ser feitos e, portanto, às vezes temos que colocar o coração um bocadinho ao alto e fazer. Olha, Carla, existem algumas formas de prevenir problemas respiratórios? Como é que os pais podem ser proativos? Sim. Isso é muito falado, principalmente quando estamos na mudança de estações, principalmente a partir de setembro. É uma questão que eu faço questão, e desculpa a redundância, de falar muito com as famílias, que é famílias fumadoras, muito complicado. As crianças não devem estar expostas ao tabaco. Se os pais não conseguirem deixar de fumar, colocam uma t-shirt e fumem fora de casa, com t-shirts próprios para o efeito, e depois, porque os pais dizem, mas eu vou fumar à rua e depois lavo as mãos, não interessa, isso não chega, continua lá. As partículas ficam na roupa, portanto, se querem fumar, vão para fora de casa sempre, usem sempre a mesma t-shirt, o mesmo casaco, e depois tiram e deixam ficar, não estejam em contacto com a criança com aquela roupa. Depois as creches são necessárias, porque nós precisamos de trabalhar, os pais precisam de colocar os miúdos na creche, mas é o que é, não é? Os primeiros anos de creche são complicados e o que eu digo sempre é, uma criança que chega da creche, retirar imediatamente a roupa, colocar para lavar e banho. Deem banho às crianças quando chegam da creche. Assim que chegam da creche. Sim. Não os deixem ir brincar para o quarto ou para cima do sofá ou para a cama. Deem-lhes banho, por favor, quando chegam da creche. Depois as lavagens nasais. As lavagens nasais não devem ser feitas rotineiramente para não estarmos aqui a melindrar a mucosa, mas em crianças que fazem creche, se calhar quando chegam da creche, estão a tomar banho e fazem uma lavagem nasal para limparmos aqui a região da mucosa para não estarmos com tanta exposição viral. As vacinas, que é outro tema ainda algo controverso, mas as vacinas são essenciais, claro, não é? E felizmente que existem para nos prevenir de doenças mais graves. Mas essencialmente são estas as questões que eu falo muito com os pais em consulta. É um tema, a minha opinião, eu digo isto a todos os meus clientes com quem falo, a espiritualidade dá-nos muita liberdade de pensamento, liberdade de ação, porque a minha responsabilidade é essencialmente minha. Mas quando entramos, eu digo sempre isto aos meus clientes, nós não devemos
ir contra aquilo que é um consenso científico. Claro. Estou-me a referir às vacinas, não é? Sim. Pode haver uma voz dissonante, mas essa voz dissonante tem de ser, ok, se vai contra o consenso, tem de ter uma lógica por trás. Claro. E não apenas porque acredito. Sim. A evidência científica, não é? Exatamente. Tu sentes que o movimento é uma pergunta controversa e respeitando, na minha opinião, não a tua, nem o teu espaço, mas a minha opinião, respeitando que as pessoas podem não acreditar em vacinas, mas isso não quer dizer que as pessoas estejam certas, porque eu acho que o consenso científico prova-me que as vacinas salvam mais vidas do que hipoteticamente pudessem. Tu achas que se começa a ser um perigo para os bebés o movimento anti-vacina? Completamente. E nós, desde que a vacina do VSR, que é um dos agentes responsáveis da bronquiolite, o vírus VSR, vírus sincicial respiratório, o ano passado foram lançadas estas vacinas e eu já notei diferenças este ano nos miúdos que foram vacinados. Portanto, não inibe que a criança apanhe o vírus, que pode apanhar na mesma, mas as manifestações virais são muito menores. E, portanto, estamos a evitar que crianças que apanham este vírus vão parar, por exemplo, uma unidade de cuidados intensivos. Sim. E, portanto, isto para as famílias é mais do que prova de que as vacinas, se existem, têm que ser administradas, como a do sarampo, como todas as vacinas são importantes. E, portanto, eu sou toda a favor da vacinação infantil e, quer dizer, não podemos, só porque eu não acredito nas vacinas, eu não posso colocar a vida do meu filho em risco e a vida de outros filhos, de outras pessoas em risco. Acima de tudo, porque a falta de crença é parte de uma ignorância, porque a pessoa não sabe como é que a vacina funciona. É como dizerem, as vacinas podem provocar autismo, está bem, mas um Benuron também pode dar uma crise epilética, não é? Quer dizer, existem sempre efeitos secundários, não é? Porque são medicações. Agora, vamos ver o que é que a ciência nos diz, não é? E a ciência estuda estas questões, está mais do que cientificamente comprovado que estão cá para nos ajudar. E que não provocam autismo. Claro. E que não provocam autismo, que isso já foi refutado. Olha, Carla, isso pode vir a ser um problema no futuro, certo? Ou seja, a falta de vacinação. E é irónico que as pessoas que são anti-vacinas são elas mesmas vacinadas. Sim, não é? E se calhar estão cá porque foram vacinadas. Isso não é? Mesmo, muito irónico isso. Enfim, isso é uma questão para outro que que já não é tão espiritual. Quer dizer, entra na espiritualidade, mas já não é. O teu trabalho exige uma grande sensibilidade também, ou seja, como é que tu lidas, por exemplo, com uma criança em que tu sabes perfeitamente o que é que se passa com aquela criança, mas depois tens um pai ou uma avó ou um avô que acha que sabe, entre aspas, que acha que sabe mais do que tu e que não aceita... E que vão ao Dr. Google. Exatamente. Muitas vezes. Como é que tu lidas? Mas eu vi no Google e... Ou seja, tu pões o bem-estar da criança em primeiro lugar, não é? E ao mesmo tempo, como é que tu lidas, como é que tens essa sensibilidade, Carla, para lidar com este tipo de famílias? Olha, essencialmente, eu gosto muito desta área porque a fisioterapia respiratória pediátrica, tu às vezes só precisas de uma sessão para veres logo diferença, não é? Como a reabilitação, por exemplo, de uma questão neurológica que demora muito tempo. Exato. A fisioterapia respiratória não, tu às vezes numa, 2 sessões tens a criança bem. E eu acho que isso, por mais que explique aos pais, por mais que explique às famílias, o facto deles se aperceberem que a criança melhora, quase que me alivia 100% da questão de não confiar ou de o pai ou a avó saber que não vai correr tão bem, porque eles percebem, não é? E nós fazemos aqui na clínica o follow-up, portanto, imagina se eu hoje tiver uma criança, amanhã a nossa Vera, a nossa recepcionista, liga para as famílias que eu atendi hoje para perceber como é que as crianças estão. E 99,9% das vezes e das famílias dizem dormiu muito melhor, já consegue comer, já está muito mais tranquila, já brinca e portanto é quase imediato esta fisioterapia respiratória. Tu vais refutar um bocadinho as crenças da família, do Dr. Google. Sim, porque as avós, especial, eu adoro avós, desculpa, mas avós lá de casa e as tias, mas muitas vezes elas vêm muito a medo. Olha, eu não sei se vou ficar cá dentro, eu se calhar vou lá para fora porque isto vai ser muito violento, isto vai doer muito, portanto, não, é questão dos mitos, de desfazermos um bocadinho isto na cabeça das pessoas. E falámos da fisioterapia pediátrica, respiratória. Que outras especialidades tens aqui na tua clínica? Olha, temos, dentro da fisioterapia, temos fisioterapia pélvica, portanto,
as pessoas podem não saber, mas dá tanto para mulheres como para homens, questões relacionadas com o pavimento pélvico, alterações de incontinência urinária, problemas de ejaculação, direção. Portanto, nós temos cá 2 fisioterapeutas especialistas na área da saúde pélvica, temos otorrinolaringologia, temos a pediatria todas as semanas, temos psicólogo infantil e psicologia de adultos, temos consultas de apoio à amamentação também, porque nem sempre é fácil amamentarmos uma criança. Terapia da fala também temos, e eu acho que não me estou a esquecer de mais ninguém. E a partir de setembro vamos ter outra novidade, outra especialidade médica, e isto foi crescendo muito naturalmente. Sabes que eu era para abrir a clínica sozinha, portanto era só para ter fisioterapia, respiratória pediátrica e de desenvolvimento, mas depois as famílias foram pedindo, porque nós estamos em Benavente, portanto os cuidados de saúde aqui não são tão fáceis de acesso, portanto fomos crescendo, foi naturalmente ganhando uma proporção e tendo outras especialidades que conseguimos alocar aqui à nossa população. E eu tenho famílias, é interessante, Tiago, que vêm a pé para as nossas consultas, e portanto quem é que hoje em dia vai a pé para uma consulta de pediatria? É um luxo. Exatamente, é um luxo. Achas que existe espaço para uma abordagem mais intuitiva no teu trabalho, ou é um trabalho que não é de todo intuitivo? A minha intuição tem que estar sempre muito apurada, até porque, mas também te digo uma coisa, eu não posso utilizar só a minha intuição, claro, porque senão ela vai-me falhar. Pode não correr bem. Isso é uma das questões que eu tenho que ter algum cuidado, mas sim, nós temos que estar sempre interligados com a intuição, com a ciência, a evidência científica tem que estar sempre lá. Exatamente. Eu tenho que, até posso ter uma intuição, imagina, eu recebo uma criança, ainda nem avaliei a criança, mas já comecei a perceber que tem muitos barulhos respiratórios, e a minha intuição até me diz, se calhar está mesmo com uma infecção respiratória inferior, já tem ali os pulmões, mas eu depois quando vou avaliar não tem nada a ver, é só superior, uma coisa simples, e portanto estás a ver, se eu fosse só pela minha intuição, as coisas o teu trabalho não é esse de todo, sim, não é? Sim, tens o teu método e protocolos. Sim, claro. Respeitando naturalmente o que é confidencialidade médica, existe algum caso que te tenha marcado profundamente, que te sintas à vontade para partilhar? Olha, todas as crianças que eu aqui recebo, eu quando digo crianças falo nas famílias obrigatoriamente, não é? Porque as crianças não vêm aqui sozinhas, não é? E eu no ano de 2023 tratei 3.600 crianças em domicílio. É esse o número que me leva a dar o salto para abrir a clínica. 3.600 crianças num ano. E, portanto, eu iria estar a ser profundamente ingrata a falar-te só de um caso, entendo. Sabes? Porque todos os casos são especiais, todas as crianças são especiais. O interessante é que eu tenho aqui famílias que já fazem parte do meu dia-a-dia e que já não são só famílias de crianças que vêm aqui à consulta, depois há outra ligação. E eu dou colo a todas as crianças e as crianças também me dão colo a mim. Às vezes são mais elas que me dão colo a mim diariamente do que o contrário. Mas todos os casos são interessantes. Tenho agora um caso, não da fisioterapia respiratória, mas um caso de desenvolvimento complexo, com muitas áreas de intervenção associadas. Foi um bebê que nasceu prematuro de 27 semanas e que me está aqui a dar dores de cabeça no bom sentido, porque está a ser um grande estímulo à minha parte mais de ir pesquisar e de estudar sobre, mas são todos muito interessantes os casos. Até porque o teu trabalho também, não envolvendo só a parte respiratória, como tu dizes, não é? Há pouco estávamos a falar, antes de começarmos a gravar, de crianças que por vezes nascem com deformação. Sim, as assimetrias cranianas, que infelizmente ainda são menos valorizadas que a questão da fisioterapia respiratória. Eu tenho casos todas as semanas, Tiago, de crianças profundamente com assimetrias cranianas que não são valorizadas em contexto clínico. E isso incomoda-me porque, quer dizer, a pessoa que não é da área não tem os olhos treinados, mas eu olho para uma criança e consigo perceber que existe ali uma alteração no crânio daquela criança. Desculpa, a assimetria craniana significa que a cabeça do bebê não tem o formato redondo e que está mais achatada de um lado do que do outro, ou pode estar mais achatado atrás, pronto.
E isso muitas vezes tem a ver com o posicionamento dentro do útero das mães, ou com partos traumáticos que infelizmente ainda continuam a acontecer e que muitas vezes o médico de família ou o pediatra ou outro clínico não valoriza. E isso tem que ser valorizado, porque se nós temos um crânio deformado, o cérebro não vai conseguir crescer da mesma forma. Não é? É natural. E portanto não passa só com o tempo, como muita gente acha que passa. Acha que vai ao sítio. Acham que vai ao sítio. Vamos revirar a cabeça da criança um bocadinho mais para o outro lado que isso passa. Não passa, e essas crianças precisam de ser mexidas e precisam de ser trabalhadas. Portanto, mais uma vez o instinto materno aqui, mesmo que o médico diga que está tudo bem. No outro dia tive aqui um caso interessantíssimo de uma mãe que vinha sozinha à consulta com um bebê com 2, 3 meses. E ela quase que sussurrava, eu dizia, mas mãe, mas está tudo bem. E que o meu marido não sabe que eu estou aqui na consulta, porque o meu marido acha que eu estou a delirar, mas diga-me sinceramente, a cabeça do meu filho não está direita, pois não? E eu avaliei a criança e tinha mesmo uma assimetria craniana, e disse, não mãe, a senhora parece que ficou... que lhe libertaram o peso das costas, porque aquela mãe andava com aquele peso há 3 meses e ninguém valorizava na família. Achavam, e, portanto, que ela estava a delirar e que não era... Pronto, que a criança não tinha nada e bola para a frente, e não pode ser. Do ponto de vista espiritual, tens alguma prática espiritual ou emocional ou energética? Eu sei perfeitamente, conheço-te, que não és mulher de andar aí com penas de pavão a fazer coisas do género, eu sou muito prática, mas tens alguma prática que uses no dia-a-dia para lidar com o stress, principalmente depois de teres um dia daqueles muito duros aqui? Olha, eu faço terapia regularmente e passo a brasa à minha sardinha. Tenho aqui um psicólogo excelente na clínica, que é o meu querido e grande amigo Dr. Henrique, apesar de não fazer terapia regular com ele. Quando tenho aqueles dias maus, digo, Henrique, estou nas lonas, estou mesmo a precisar de um abraço. E eu sou uma mulher de afetos, eu sou uma mulher do toque. Para trabalhar com crianças. Eu sou uma mulher de tocar e, portanto, sou muito de abraços e de dar abraços às pessoas. E depois tenho uma característica muito interessante que o meu marido sabe perfeitamente quando eu estou assim mais desorganizada, que é organizar gavetas em casa. Eu tiro tudo cá para fora e ponho a organizar gavetas e o meu marido já sabe, pronto, ok, vou-te deixar sozinha. Deixar estar com as gavetas e pronto, e depois é estar com os meus filhos. Isto não é uma forma de catarse, não é? Sim, catarse, um trabalho muito... Sim, metódico, que não tenho que pensar em nada e que estou ali a arrumar as coisas por cores. Não tenho as gavetas todas organizadas, mas quando preciso de me focar, são essas coisas que essencialmente gosto de fazer e estar com os meus filhos e com o meu marido. Faz todo o sentido. É a cereja no topo do bolo. Vais carregar baterias à família. Não é? E onde é que, se alguma vez aconteceu, onde é que a espiritualidade te enganou ou atrapalhou na tua vida? Quando só acho que a minha intuição está certa, não é? E depois não vou confirmar com a questão da evidência científica, é muito por aí. Eu não posso só contar com esta questão da intuição, porque isto também é mais do que só achar que eu estou a sentir que... Não, temos que ser muito racionais. A intuição também tem uma parte que é emocional. Sim, não é? claro que sim. Carla, foi excelente. Eu aprendi muita coisa aqui nesta meia horita que estamos a falar. Carla, eu já tinha aprendido contigo antes, mas não sabia muita coisa que me ensinaste aqui hoje. Vou dizer a toda a gente que os bebés não respiram pela boca nos primeiros 6 meses, que eu não sabia. São respiradores nasais. Coitados, e agora entendo o sofrimento que deve ser para eles, realmente, quando está tudo obstruído. Outra coisa que eu gostava de dizer lá para casa, se me permitires, Tiago, é que nem sempre numa infecção respiratória existe febre. E isto às vezes os pais acham que não tem febre, está tudo bem. Não é infecção. Não é? E muitas vezes temos presentes infecções respiratórias que até são graves já e as crianças não têm febre. Portanto, isto não é assim tão linear. E é preciso avaliar todas as crianças com olhos de ver, caso a caso, porque nem sempre é assim tão linear. Carla, agradeço-te imenso. Eu vou-te fazer 3 perguntas rápidas. São iguais a todos os convidados que eu tive nesta temporada. Eu vou-te pedir que respondas rapidamente e segundo a tua intuição. Não te preocupes, neste caso a tua intuição não te vai falhar. Não estamos aqui a diagnosticar bebés. Uma delas é,
bem, já me falaste nesta, tu vou-me repetir aqui um pouco, mas tens alguns hábitos ou rituais pessoais que te ajudem a lidar com o stress e dos quais não vais prescindir nunca? Arrumar gavetas. Arrumar gavetas. Não, olha, ir à praia, eu gosto muito de começar o meu dia em silêncio, apesar de ser mãe, não é isso, às vezes nem sempre ser possível, mas gosto de acordar primeiro com os meus filhos e estar ali 5 minutos em silêncio, sem pensar em nada. Contigo. Comigo própria, com a escuta interna, com as minhas energias, o poder da oração também. Sou muito devota da Nossa Senhora de Fátima e gosto muito de, não digo diariamente, mas por vezes sinto essa necessidade de fazer as orações, de me ligar, de me conectar mais com essa vertente, sabes? Em que é que antes acreditavas com toda a fé e hoje em dia já não acreditas? Olha, antigamente acreditava que eu conseguia fazer tudo sozinha, que se chorasse mostrava fraqueza, que se não conseguisse fazer as coisas a tempo e horas mostrava fraqueza, e hoje em dia não acredito nada disso. Acho que o chorar faz bem, acho que não temos que conseguir fazer tudo sozinhos, temos que trabalhar em equipa, todos somos precisos. Exato. E foi uma questão interessante que ano após ano tenho vindo a perceber disso. Nós não precisamos de ser sempre fortes. Não. E sermos fortes muitas vezes significa que também fomos fracos e que soubemos pedir ajuda. Exatamente. E isso é o maior sinal de fortaleza que nós podemos ter connosco próprios. Eu dou muitas vezes, eu concordo perfeitamente, plenamente, dou muitas vezes esse exemplo que os pilares também se racham. Claro não que é? sim. E às vezes claro sermos um pilar... Podemos estar sempre a 100%. Os pilares também precisam de manutenção. Claro. Não é? Acho que estás... E sabes que muitas vezes, e eu tenho dias assim, todos temos... tenho dias que são os miúdos que consulto aqui que me dão mais colo do que eu a eles. Acredito. É muito interessante. Acredito. Carla, última pergunta. Recomenda-nos um livro, uma série, um canal do YouTube? Alguma coisa que Olha, sigas? eu li um recentemente que é o livro chama-se Quando o Corpo Diz Não, que fala muito sobre isto, que é as manifestações e os sintomas corporais e físicos quando nós já estamos a chegar ao limite. E eu acho que é essencial nós lermos esse livro, Quando o Corpo Diz Não. Sim, salvo erro Gabor Maté. Sim, não é? sim, exatamente. É do Maté. Sim. Carla, muito obrigado. Foi Obrigada. Um gosto tremendo. Volto a dizer, aprendi. Eu gosto sempre de aprender. Obrigado também a vós por estarem desse lado. A clínica da Carla em Benavente, doutora Ranhocas, está à disposição das mães, dos pais e dos meninos, dos bebés. Eu também achei muito interessante a questão da fisioterapia pélvica para homens. Sim. Não sabia que era E mesmo possível. para crianças, na questão do desfralde, de retirarmos as fraldinhas, de ser um desfralde respeitador também é muito interessante. Acho que a tua área tem de ser muito mais divulgada, Carla. Faz tanta falta e é tão pouco conhecida, e o teu trabalho, de certeza que vai contribuir muito a nível nacional para isso. Carla, muito obrigado. Vocês também. Sou uma mulher de toque. Se gostaram deste episódio, digam algo nos comentários, partilhem com quem acharem que possa precisar de ouvir este episódio. Não se esqueçam de gostar do canal, subscrever o podcast e essas coisas todas para não perderem os próximos. E sigam a doutora Ranhocas. Ranhocas. Eu vou deixar na descrição os links da Carla para poderem contactar. E se tiver alguma dúvida sobre o trabalho da Carla, façam as perguntas que eu ou a Carla vamos tentar responder. Para a próxima semana será o último episódio desta temporada dos Encontros Espirituais. Vamos ter uma conversa, mais uma vez, espiritual, mas com os pés bem assentes na terra e com os olhos no que importa. Vai ser um episódio muito especial. A minha convidada será uma pessoa muito especial, mesmo, para mim. Vamos falar com uma pessoa muito experiente também na orientação de relacionamentos amorosos. Vamos falar se existe o tal amor perfeito e para toda a vida e como é que o havemos de encontrar e como é que a nossa energia pode atrair ou aproximar a pessoa certa. Pessoa certa, entre aspas, uma vez mais. Bem-ajam e muito obrigado. Obrigado, Carla. Obrigada, uma vez mais. Obrigado, beijinhos. Carla. Obrigado.